Mas o pastor 2 vezes prega. Toca no ombro do irmão que está do teu lado e diga assim, ó, abre o coração aí, vai. Fala assim, deixa Deus falar contigo. Aponte suas mãos aqui para frente, eu peço, por gentileza. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nessa hora, quero me colocar diante de Ti, Senhor, no Teu altar, diante da Tua igreja, dos Teus filhos, filhas. Senhor, diante de todos aqueles, Pai, que necessitam de Ti, não de mim, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço, toma minha vida nas Tuas mãos em misericórdia. Fale, Deus, e brade aos nossos corações. Traga entendimento, Deus, à luz da Tua palavra, o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Confesso, irmãos, que estar na posição que eu sempre estou, que é ministrando os louvores, é algo muito mais simples para mim, fácil, até às vezes. Sem prepotência. Mas são muitos anos fazendo aquilo que a gente faz, né? Então, de certa forma, a gente tem um pouco mais de prática. Mas trazer para vocês algo vindo da parte de Deus, algo que Deus falou no meu coração, além de uma responsabilidade muito grande, é um peso, irmãos. É um peso. Mas o que eu peço para cada um que está nesse lugar hoje, cada um que nos assiste, que você possa ter o teu coração aberto, que você possa dar ouvidos àquilo que vem da palavra de Deus, não para a voz do ministrante, mas que Deus ele possa encher o teu coração assim como fez com o meu, de ontem para hoje, estudando a palavra, amém? Sem encher muito tua cabeça com tantas coisas, irmãos, eu queria abrir em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, vamos ler apenas o verso 1, tá? Apenas o verso 1, um texto muito corriqueiro, conhecidíssimo. Eu tenho certeza que você conhece. Você já ouviu falar, enfim, já leu, já meditou, Deus já bradou contigo, enfim. Mas eu te convido, vamos ler juntos? Vou ler por aqui. Diz a palavra, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em... Vamos ler mais uma vez, mas solta a tua voz. Vamos juntos? 1, 2, 3. Agora, pois, já nenhuma condenação há em... Você pode aplaudir o Senhor? Isso. Aleluia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Antes de começar a falar contigo, eu queria trazer para você um pouquinho sobre a história do que Deus veio falando comigo, sobre a história de Romanos, do livro de Paulo, da carta de Paulo aos Romanos. Quando Paulo, ele escreve essa carta, o interesse dele, na verdade, nesse momento, nesse instante, era de expandir o evangelho por todo o mundo. Sabemos que na época dos discípulos, na época de Cristo, o mundo, para eles era um mundo muito reduzido. Era composto ali do Oriente Médio, a Ásia, uma parte ali da Europa. E o desejo de Paulo era fazer com que o evangelho chegasse até... Ele queria ir em direção à Espanha, pregar o evangelho. Levar o evangelho também para aquela região que naquela época era algo que eles tinham como um lugar muito distante. Para eles, naquela época, aquela região mais ao norte era como se fosse os confins da terra, como se fosse algo muito distante, impossível de se chegar. Mas Paulo ele queria ir para aquela direção, pregar o evangelho. Afinal de contas, ele já havia pregado por toda a Ásia. Nesse momento, no contexto de Romanos, Paulo se encontrava em Corinto. Mas para que ele pudesse ir em direção à Espanha, ele precisava passar por Roma. Era caminho. E aí o que Paulo faz? Vamos escrever uma carta para os nossos irmãos que moram em Roma, nossos irmãos romanos. E Paulo começa a escrever essa carta. Aleluia. Quando Paulo ele compõe, alguns estudiosos, alguns historiadores vão dizer que, na verdade, essa carta, ela não tinha nem um motivo plausível para ser escrita naquele momento.
não foi algo premeditado, foi algo feito. Alguns historiadores vão dizer até assim, que é como se fosse uma oferta. A carta de Paulo aos Romanos não foi nada premeditado. Mas isso traz para a gente uma importância muito grande. Porque Romanos o peso de se conhecer, de se compreender a escritura de Romanos, é como se Deus ele quisesse criar alguns modelos para o cristianismo na terra. E Deus faz isso através da escrita da carta de Paulo. No capítulo 16 de Romanos, no verso 1, Paulo ele vai fazer saudação a uma mulher chamada Febe. Queria ler contigo. Romanos 16, a gente pula lá para o 16, o verso 1. Ele vai dizer assim, ó, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Vamos ler o verso 2 também? O verso 2 vai dizer: para que a recebais no Senhor, como convém aos santos e às judeus, em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Quando Paulo ele faz uma menção ao nome dessa mulher, aqui os historiadores eles vão nos dizer que é por conta desta mulher, é através desta mulher que Paulo faz com que a carta de Romanos chegue até os romanos. A história dessa mulher é muito interessante, porque ela é uma diaconisa da igreja de Cencreia, e ela tinha como função principal cuidar das mulheres que se convertiam ao cristianismo e preparava essas mulheres para elas poderem ser batizadas. Acompanhava essas mulheres na sua caminhada cristã, e através da vida dela e destas mulheres, elas exerciam trabalhos na igreja que eram trabalhos que os homens não podiam fazer. Olha com grande importância é essa mulher para o evangelho. Ela está portando em sua mão uma carta que é a carta usada por Deus como base do cristianismo na terra. Através da vida desta mulher, Deus ele está demonstrando para um povo e algo que repercute até os dias de hoje. Porque se hoje nós conhecemos as diretrizes de Deus, também devemos a vida desta mulher. E aqui já me abre um adentro para dizer para você o seguinte: eu não sei qual é a tua posição dentro da casa de Deus. Eu não sei qual é o trabalho que você tem feito para o Senhor, mas entenda uma coisa: não menospreze nada que Deus der para você, irmãos. Não menospreze nada que vier de Deus para a tua vida, nada, nada. Sejam as pequenas coisas, não menospreze, porque através disso, grandes coisas o Senhor fará na terra. É através das pequenas coisas. Talvez hoje você possa estar dentro dessa casa, dentro deste lugar, e tenha se sentido esquecido talvez. Mas entenda uma coisa, mesmo na sua pequena representatividade ao reino de Deus, você é grande perante os olhos do Senhor. Você pode gerar impactos grandiosos por intermédio da presença de Deus na terra. Por isso não menospreze nada. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Uma conclusão que nos dá, a conclusão que traz, né, a leitura desse texto, é que não há nada mais importante do que buscar a presença de Deus. Porque buscar a presença de Deus é que nos justifica diante do pecado, é o que nos justifica diante de Deus, e a busca intensa pela presença de Deus é o que vai nos garantir de fato uma vida sem condenações. Porque o texto, volta lá em Romanos por gentileza, a gente vai ficar dando uma pulada aqui, mas bem breve eu acredito que você vai conseguir ler e acompanhar comigo. Quando a gente volta aqui para o texto, ele vai dizer: agora pois já não há nenhuma condenação, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, uma vez que nós venhamos a fazer aquilo com que Deus ele vai nos determinar. Porque quando a gente vai ler esse texto, a igreja ela precisa compreender que há uma grande importância nisso, e preocupação também.
Porque uma má interpretação do texto pode gerar para nós, uma pode gerar para cada um de nós, querido, impactos profundos e poderosos naquilo que Deus ele determina para as nossas vidas no decorrer da nossa caminhada. Continuando no verso aí no livro, eu queria ler também, aí ainda em Romanos, lê comigo aqui o verso de número 2. Aliás, permanece aqui ainda no verso de número 1, a Bíblia ela vai dizer lá, ó, o seguinte, na minha versão ela vai dizer o seguinte: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o texto ele vai continuar dizendo assim, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Talvez ao lermos esse texto nós vamos compreender que não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas não é bem isso que o texto nos ensina. Não é bem isso que o texto nos mostra. O texto ele vai nos dar uma condição para que não há condenação, para que não haja condenação sobre as nossas vidas. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, uma vez que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não basta simplesmente estarmos em Jesus. Não basta somente estarmos em Deus, mas precisamos estar em Deus e precisamos andar segundo o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Não há condenação para quem anda segundo o Espírito e produz, queridos. Portanto, nessa manhã eu venho aqui dizer para você o seguinte: produza. Olha para quem está do teu lado e diga assim: produza. Não há condenação para quem está em Cristo, mas para aqueles que produzem. Porque não basta somente estarmos em Cristo, precisamos produzir. Não há condenação para quem produz frutos. Não há condenação para quem fecha brechas permissivas. E aí quando eu estava ali agora sentado, o pastor Cristian começou a falar e leu, eu falei, pô, eu acho que eu não vou nem pregar mais, porque ele já está pregando o que eu vou falar. Não há condenação para quem fecha as brechas permissivas a Satanás, irmãos. Não há condenação para quem foge da aparência do mal. Não há condenação para quem tem e pratica o amor de Cristo. Para estes não há condenação. E aí mais uma coisa que o pastor falou aqui em Salmos, eu até anotei, Salmo 91, verso 4. Coloca mais uma vez aí, por favor. Esse não estava no script, mas eu entendi que é Deus querendo falar com a gente. Salmo 91, verso 4, que foi lido agora há pouco, ó. Cobrir-te-á com as suas penas, ou seja, sua asa, e sobre as suas asas estará seguro, a sua verdade é pavê e escudo. Só o verso 4. Ele cobrirá com as suas asas, debaixo dela você estará seguro. É interessante nós lermos esse texto, porque, irmãos, as asas do Senhor elas estão estendidas o tempo inteiro para nós, mas entenda uma coisa: Deus não te chamou para você viver a tua vida toda escondido debaixo das asas de Deus. Não é para isso. As asas do Senhor, elas servem para nós como escudo, como pavês, como proteção. Mas Deus não nos chamou para morar debaixo das suas asas. Deus ele coloca as suas asas à nossa disposição. Deus coloca as suas asas como escudo para nós. Mas nós não fomos chamados para viver o resto da nossa vida debaixo das asas de Deus. As asas, elas são esconderijo para as tribulações. Mas as asas não é um lugar para nós morarmos. Deus ele não me levantou para viver escondido. Deus ele não te levantou para se esconder. Deus ele não te levantou para você se aprisionar. Deus muito pelo contrário, Deus te levantou para te dar liberdade. Deus ele não quer que você só se esconda debaixo das asas dele. Deus quer que você voe com as suas próprias asas. Deus ele quer te levantar nessa terra como alguém que possa fazer como Paulo e pregar o
o Evangelho e mostrar para outras vidas aquilo que Deus tem feito na sua vida, porque através do teu testemunho, vidas se renderão ao Senhor. Mas para isso, eu não posso me esconder debaixo das asas do Senhor para toda a minha vida, não. Deus, Ele quer que você possa alçar voos, querido. Deus quer que você voe. É isso que Deus espera de nós. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, e falando sobre isso, eu ouvi há um período atrás uma ministração de um pregador, óbvio, e ele falava sobre ele falava sobre algumas religiões e tal. Vou tentar abrir aqui porque está secando o bico. E ele falava sobre algumas religiões e tal, e ele falava sobre algo muito interessante. Ele pegou e falou assim: o judeu, ele tem o costume de orar durante 3 vezes ao dia, no mínimo 3 vezes ao dia. O budista, ele se reserva para suas orações, as suas rezas, durante umas 10 vezes ao dia, mais ou menos. O muçulmano, ele para durante no mínimo 25 vezes do seu dia para orar. E é interessante, porque nos países muçulmanos, quando as pessoas estão andando pelas ruas, de repente do nada toca um sino e todo mundo já tem o seu paninho lá, se ajoelha e começa a proferir as suas rezas. E aí esse pregador, ele diz o seguinte: com exceção do judeu, todos os outros, eles oram incessantemente por deuses mortos. E eu achei isso muito poderoso. Eu achei isso muito poderoso porque eu queria abrir, por gentileza, lá no livro de Mateus, no capítulo 7, dos versos 7 ao 11. E é algo aqui que Deus, Ele deu para nós, e a gente, de fato, eu me coloco nessa posição também, crente. E nós vamos ler do verso 7 ao verso 11. Vai dizer a palavra: pedi, e o que, irmão? Buscai. Eu queria que você pudesse ler de verdade para isso entrar no teu coração, amado, em nome de Jesus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Pedi, buscai, batei. Verso 8. Pois todo o que pede, todo o que pede, o que busca, e a quem bate. Verso 9. Ou qual dentre vós o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Verso 10. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Verso 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o que, igreja? Não, igreja, dará o que? O que o Pai do céu dará àqueles que buscarem e pedirem? O que Deus dará? Dará boas aos que... Então, em nome de Jesus Cristo, se porventura até o dia de hoje as suas orações eram escassas, em nome de Cristo Jesus, a partir de hoje, você não vai orar só 3 vezes como judeu, você não vai orar só 10 vezes como budista, você não vai orar 25 vezes como muçulmano. A tua vida vai ser uma vida de oração incessante. Você vai levantar, você vai orar. Você vai parar para tomar o seu café, você vai orar, você vai buscar Deus. Você vai para o teu trabalho orando, falando com o Senhor. Você vai estar durante o teu dia, do teu trabalho, falando incessantemente com Deus. Sabe por quê? Porque às vezes não recebemos porque nós não pedimos, nós não vemos porque nós não buscamos. Quer milagre? Quantos neste lugar estão esperando por coisas vindo da parte de Deus? Levanta a mão para o céu, porque eu sei que é a maioria nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, abra a tua boca e vai, e começa a falar com Deus de agora, vai, de agora, abra a tua boca e começa a falar com o Senhor aí, vai, diga: Senhor, Deus meu, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nessa hora a tua igreja abre a boca para falar contigo, porque a tua palavra nos garante, Senhor, que se nós te buscarmos, nós te encontraremos. Se nós te pedirmos, o Senhor nos dá. Se nós batermos a porta se abrirá. Eu não sei qual é a porta que está fechada diante de você, irmão. Em nome de Jesus, bate nessa porta aí agora, vai. Bate nessa porta, porque ela vai se abrir. Em nome de Jesus, essa porta vai se abrir.
Aleluia! Aplauda o Senhor aí, vai! Santo Deus eterno, poderoso, digno de todo louvor, honra e glória, é o nosso Senhor. Vamos ler mais uma vez a passagem, verso 7, porque isso tem que estar no meu e no teu coração, irmãos. Eu estava na minha casa orando, buscando, lendo, eu falava: Senhor, isso precisa entrar de verdade, de fato e verdade, nos nossos corações, na tábua do nosso coração. Precisamos colocar isso em prática, porque a palavra ela está nos garantindo que se nós pedirmos, dar-se-vos-á. Se buscarmos, acharemos. Se batermos, a porta vai se abrir. Verso 8: pois todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. Todos que pedem, recebem. Aleluia. O que busca, encontra. E a quem bate, irmão, essa porta vai se abrir. Essa porta vai se abrir. Aleluia. Oh, às vezes é palavra de pregador, irmãos, mas tem... meu Deus do céu. Existem portas que estão fechadas há anos. Estão fechadas há anos, mas Deus hoje Ele manda te dizer: filho, você precisa se posicionar agora. Eu só estou esperando para ouvir a tua voz. Eu só estou esperando para ouvir a tua voz. Oh Deus. Ai, irmão, estou me arrepiando todo aqui, querido, em nome de Jesus. É interessante porque Deus me faz lembrar de coisas aqui. Deus me faz lembrar de coisas aqui, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus passe agora por entre a igreja e faça-te lembrar de coisas as quais estão paradas, travadas, simplesmente porque você ainda não abriu a tua boca para pedir. Mas o Senhor Ele vai falando, o Senhor Ele vem declarando: filho, filha, abra a boca agora, abra a sua boca agora, abra. Oh Deus, oh Deus, oh meu Deus do céu, aleluia. Oh, Jesus Cristo Ele vai se intitular como a videira verdadeira lá em João, Evangelho de João, no capítulo 15, os versos 1 e 2. É interessante que nós venhamos ler esse verso, essa passagem. Ela vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele cortará, e todo que dá fruto... Você está vivo aí, irmão, em nome de Jesus. Todo ramo que der fruto ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Obrigado. O Senhor Jesus Cristo Ele vai dizer que toda vara que estando nele, Ele está falando de crente aqui, irmãos. O Senhor Ele está falando de cristão, irmãos. Pessoas que aceitaram a Cristo Jesus, que estão nele. Mas Ele vai continuar dizendo que todo ramo que está em mim não der fruto, Ele corta. O Senhor Jesus Cristo Ele está dizendo de crentes, cristãos que não estão dando fruto. E esses crentes que não dão fruto, o Pai, o lavrador, Ele vem e corta, arranca. Por isso que, quando lemos Romanos capítulo 8, no verso 1, que vai dizer, que vai declarar, aleluia, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Você lembra que no início eu disse para você que é muito importante que nós venhamos destrinchar de verdade esse texto, porque talvez isso aqui possa trazer confusão na cabeça do crente. Está dizendo que não há condenação para todo que está em Cristo, mas em João vai dizer que ele é a videira e todo ramo nele o ceifador vem e corta. O Pai, ele vem e corta. O Senhor Jesus Cristo, ele está nos ensinando o seguinte: não basta estar em mim para alcançar a salvação. Não basta ser dos meus ramos, ser uma vara que brota de dentro de mim para se alcançar a salvação. Não. Para se alcançar a salvação é necessário dar fruto. Que frutos são esses? Gálatas 5, 22 e 23 vai nos ensinar quais são esses frutos. Aleluia! Dá glória a Deus aí, igreja. Isso. Vai dizer, mas o fruto do Espírito é o que, igreja? Qual fruto? Qual fruto? Qual fruto? Diga, vai. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, querido. É necessário darmos fruto. Não basta só estar em Cristo, tem que produzir. Então olha para quem está do teu lado aí, em nome de Jesus Cristo, cutuca ele e fala assim, ó, olha lá para frente para o tema da mensagem, vai. Joga aqui para mim o tema da mensagem, por gentileza. Olha para o teu irmão do lado e fala para ele isso aqui, ó. Produza. Produza. Tu está em Cristo? Tu está em Jesus? Então, produza. Produza. Produza frutos, sabe por quê? Porque quando nós produzimos fruto, o cultivador, ele vem, ele corta, ele vem lapidando, ele vem limpando. Talvez você entrou hoje neste lugar cheio de sujeira, irmão, mas você aceitou a Cristo Jesus. Você disse, Senhor, Tu és o meu Senhor, o Deus da minha vida, a quem eu entrego a minha vida por toda a eternidade. Aí sabe o que Deus vai fazer? Conforme você ir dando fruto, o Deus, ele vem, ó, vem limpando, para quê? Para que você possa produzir mais, e dar mais fruto, cada vez mais fruto, em nome de Jesus Cristo. Levanta uma das suas mãos para os céus e diga, Senhor, vai Deus, vai, diga, Senhor, venha me limpando nessa manhã, Pai, vem em nome de Jesus Cristo lapidando, Senhor, venha Deus em nome de Jesus, tirando todas as impurezas, Deus, tudo aquilo que vem atrapalhando, Deus, os meus frutos de crescerem. Em nome de Jesus Cristo, vai dizendo isso aí agora. Você que está na tua casa aí, abre tua boca. Ei, Jeová. Oh Deus, em nome de Jesus, isso vai declarando, Oh, aleluia. Toda vara que estando nele, querido, é necessária, é preciso que ela produza. É preciso que produza. Oh Deus. Coríntios 2, do verso 5, 17, não precisa projetar não. Mas em 2 Coríntios, melhor dizendo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele vai dizer para nós, lançou, aleluia, ô mão veloz essa, meu irmão, vai dizer, é assim, e assim, se alguém está em Cristo, as coisas antigas, eis que se fizeram. Quem está em Cristo, irmãos, precisa entender que uma nova criatura, ela produz novas ações. Como se pode estar em Cristo e fazer as mesmas coisas antigas? Está em Cristo, mas não está salvo, mas está buscando a salvação, está permanecendo. Aleluia. Nova tradução, o pastor falou, vamos ler aqui na nova tradução. Mas você vai ler junto comigo, amém? Vamos ler? 1, 2, 3, juntos, vai, solte tua voz. Quem com é unido, acabou-se o que e já chegou. Levante sua mão para o céu e diga assim, Pai,
Eu estou pronto para viver as coisas novas que o Senhor tem para a minha vida. Vai, diga isso, igreja, vai. Abra a tua boca e vai declarando: Senhor, eu quero viver porque eu estou contigo, estou unido contigo. Se estamos unidos com Cristo, novas coisas viveremos. São novas histórias, nova vida, novas ações, novos resultados. É isso que Deus espera de nós. Nova vida, novas ações, novos resultados. Deus, Ele espera isso de mim, de você, irmão. Oh Deus, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus aí, vai. Isso. Aleluia. Aleluia. Agora nós estamos em Cristo, irmãos. Se estamos em Cristo, se nós estamos em Cristo, é necessário que nós possamos produzir. Então, irmão, irmã, em nome de Jesus, produza. Nesta manhã, entenda, precisamos produzir. Produzir. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Produza. Olha para quem está do teu lado aí e diga assim: produza. Não, diga mesmo, de verdade, diga: produza. Diga aí, vai, produza. Fala para ele assim: de repente você está precisando de mãos para poder ajudar aí na seara, para produzir. Fala assim: eu estou me colocando à tua disposição também. Eu te ajudo e você me ajuda. Fala isso para o teu irmão aí. Sabe por quê? Porque estamos unidos com Cristo. O Espírito testifica o Espírito, irmãos. Aleluia. Produza. Em nome de Jesus. Levante uma das suas mãos para os céus aí. Espírito Santo de Deus, nessa hora, com autoridade, Pai, que o Senhor nos dá nesta terra, nesta hora, nós venhamos, Senhor, cortar toda iniciativa de Satanás, Pai. Porque o inimigo a todo momento ele tenta nos ludibriar, nos enganar, Deus. Através talvez da própria palavra, mas Pai, o Teu Espírito que testifica o Espírito em nós, este que nos traz entendimento à luz da Tua palavra, nessa manhã, Pai, que o Senhor possa introduzir em nossos corações a grande necessidade de que possamos fazer coisas novas para vivermos novos resultados, Senhor. E assim como foi o livro a carta, Deus, de Paulo aos Romanos, que talvez tenha sido uma carta escrita no momento, ó Pai, que não era o momento, não foi pensada, não foi, Deus, articulada para ser feita, mas Deus, é uma carta tão importante para o entendimento do seu modelo, Pai, aqui na terra. Deus, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, Pai, dá, Senhor, dá toda a veracidade, Senhor, dá toda a importância para as pequenas coisas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque tudo que vem de Ti, meu Pai, é importante. Tudo que vem de Ti, Senhor, gera impacto positivo. Tudo que vem de Ti, Senhor, nos muda, nos molda, nos transforma. Seja, Deus, do pequeno momento, porque, Senhor, nós cremos que a Tua palavra, ela é viva, ela é viva, ela é viva. E nessa manhã, meu Pai, que isso fique gravado em nossos corações, em nome de Jesus. E aqueles que creem, que possam dizer amém, amém. Dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, que Ele é digno disso, só Ele, só Ele. E coisas novas